Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. Gente, então, assim como tinha falado com vocês na aula de ontem, hoje a gente vai pegar o conteúdo de inequações e resolver alguns problemas aí para corrigir e tirar as dúvidas, tá bom? Então, do conteúdo de inequações, tinha gente me pedindo exercícios, aí eu só vou aguardar o pessoal ir chegando na sala para a gente bater bater um tira-dúvidas hoje. Outra coisa que eu estava querendo falar com vocês é que eu mandei aí a foto do que foi feito ontem, não na verdade, que foi feito na aula semana passada. Seria as fotos aí dos resumos da inequações aí trigonométricas, tá? Equações e inequações. Um resuminho aí que pode ajudar bastante. E eu recomendo que vocês façam os próprios resumos, gente. Coloquem aí no caderno de vocês, façam um fichamento, façam uma organização mental aí para poder organizar as ideias, tá? Não só de matemática, mas de tudo. Vai ajudar bastante, bastante mesmo no desempenho aí de memorização de vocês, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, vamos resolver exercícios de inequações, tá? Quero saber se vocês têm dúvida em algum exercício para a gente começar com essas dúvidas. Se não tiverem dúvidas, aí eu passo exercícios aqui para vocês e a gente vai fazendo exercício junto aqui durante a nossa aula, tá bom? Então, inequações foi aquele capítulo lá que eu dei de função afim, função inversa. Oi, pode falar. Só estou colocando aqui nosso livro, já coloquei. Então, tô perguntando se eu já dei uma olhadinha nos trabalhos. Gente, ainda não dei uma olhadinha nos trabalhos, tá? Vou deixar para mais final de semana. No meio da semana é bem complicado. Conta de planejamento, fechar a nota, lançar presença, bastante coisa, tá bom? Olha só. Se não tá saindo áudio, tenta aí verificar não sei se tiver no celular, tem um botãozinho assim que tem ligar áudio via internet. Aí você clica nele que vai sair, né? Deixa eu falar aqui. Deixa eu digitar, né? Se não tá tendo áudio, ela não tá ouvindo. Deixa eu responder ela aqui, gente. Falei com ela, com Maria Eduarda do terceiro A, tá? Acho que ela saiu. Ela falou que não estava saindo som para ela. Às vezes alguém consegue mandar mensagem no WhatsApp para ela, falando lá para ligar áudio via internet. Aí começa a sair o áudio quando a gente está acessando o celular. Beleza? Gente, então. Acho que ela saiu da reunião, não sei se ela voltou. Então, tinha me pedido aí para tirar dúvidas de inequações. Então é isso aí que a gente vai trabalhar hoje. Vocês que estão aí na aula, tem alguma dúvida, alguma questão da parte de inequações que vocês tiveram? Teve alguma dúvida, alguma coisa? Então, tá. Eu acho que não tá aí quem pediu ontem. Deixa eu ver. Beleza. Tá. Realmente, então vamos fazer o seguinte, ó.
Já que vocês não têm dúvidas, vamos resolver esse exercício junto comigo que a gente vai desenvolvendo essas dúvidas, tá? Não se preocupem com matéria que a gente está seguindo o cronograma, vai dar tudo certo. Tanto que online eu consigo dar a matéria mais rápido, porque, não sei, né? Mas acho que tem menos contato, acaba indo mais rápido a matéria, mas vamos lá. Nosso conteúdo tá indo pedir a questão 2 dos propostos. Ele fala assim, ó, sabendo que x pertence a z e que a metade de x acrescida de 14 é maior que o quádruplo de x, podemos afirmar que o maior valor possível para x é... Então a gente tem uma inequação aí. É inequações normais, né? Inequações trigonométricas não, tá bom? Essa frente aqui é a frente A12. 1, 2 e 8. Questão 1. Propostos ou aprendizagem? Beleza. Aqui a gente tem, acho que tem duas 1 nessa página. Tem um aqui e um aqui, ó. Beleza. Então vou fazer essa proposta aqui primeiro que foi pedida e a gente vai prosseguindo com as outras. Então, ó, vamos lá. Sabendo que x pertence aos números inteiros e que a metade de x acrescida de 14 é maior que o quádruplo de x, podemos afirmar que o maior valor possível para x é. Então, vamos fazer aqui nosso problema. Deixa eu montar minha mesinha aqui. Tudo ok. Vamos trocar de câmera. Beleza. Então ele fala assim. Ele fala assim, ó. A gente está na página 32, tá, gente? Deixa eu só ajustar. Página 32. Na frente A, capítulo 12. A gente tem aí questão 2. Ele fala assim, ó. Sabendo, os propostos, tá? Sabendo que x pertence aos números inteiros e que a metade de x acrescida de 14 é maior que o quádruplo de x, podemos afirmar que o maior valor possível para x. Então, a gente montou nossa equação de acordo com o que ele nos deu para achar a resposta aí. Então, ó, o que eu faço? Posso fazer MM entre todo mundo, ficaria x mais 28 é maior que 8x. Então, passo o x subtraindo, ficaria 7x é menor que 28. Então, x teria que ser menor que 28 dividido por 7, isso daria 4. X tem que ser menor que 7. Aí, x tem que ser menor que 4. Aí a gente vai lá nas nossas alternativas e olha aqui, ó. Qual seria o maior valor possível para x? Sabendo que x pertence aos números inteiros. O que vocês acham? Qual seria a resposta? A, B, C, D ou E? Isso aí, muito bem. Questão letra E, tá? Por que é? Porque x tem que ser menor que 4. E muita gente acaba confundindo e coloca a letra B achando que poderia ser o 4. E não, o 4 não está incluso. Letra E, a alternativa correta. Beleza? Nada, Paulinha. Vamos questão 1. Questão 1, ele dá o seguinte, ó. Ele dá os gráficos das funções que representam as funções y, que é a f de x, e y, que seria g de x. Essas funções se anulam somente nos pontos indicados, né? Aí ele vai indicado nas figuras. Ele fala a solução da inequação f de x vezes g de x ser maior que zero. Vou fazer essa questão não na folha, mas vou fazer aqui online para vocês conseguirem online assim, né? Vou fazer ela na tela para vocês conseguirem enxergar direitinho. Olha só. Vamos marcar esses pontos aqui, ó, onde pelo menos uma das funções é zero.
Vou marcar esse ponto aqui. Olha, marcando esse ponto aqui. Vou marcar esse ponto aqui. E vou marcar esse ponto aqui. Por que que eu marquei esses 3 pontos? Porque é quando eu tenho as raízes, né? Então, vamos lá. Para essa função aqui em cima, deixa eu ver se eu acho um mais aqui. Já pronto, tem não. Para essa função aqui em cima, eu sei que ela é positiva aqui, ela é positiva aqui, aqui, nesse meiozinho, ela é negativa, e depois ela passa a ser positiva novamente, né? Por quê? Ó? Aqui ela está acima, aqui ela está acima, aqui ela está abaixo, tá vendo? E aqui ela está acima. Nessa de baixo, ela é positiva aqui, negativa aqui nesse intervalinho, ela é positiva aqui e ela é positiva aqui. Não é isso? Teve alguém que não entendeu o porquê desse positivo, negativo, positivo, negativo? Ah, pronto, travou de novo. Então, beleza, eu vou prosseguir. Ele pediu ó, a multiplicação seja maior que zero, ou seja, a multiplicação desses dois seja positiva. Então, a multiplicação desses dois vai ser positiva aqui. Olha só, vou até marcar de outra cor. Ela vai ser positiva aqui, porque aqui tem positivo e positivo. Aqui vai ser negativo e vai ser positivo aqui. Então, eu posso falar que vai ser de menos infinito até menos 3, aberto em ambos, união com intervalo de 2 a mais infinito. Então, a gente tem a alternativa letra D. Beleza? A gente tem aí a alternativa letra D. Entendido, gente, a questão? Beleza. Vamos para a questão 1, 2 agora. 2, depois a 8. Questão 2, ele fala assim, ó. Assinale a menor solução inteira da inequação. Menor solução inteira da inequação, gente. Então, deixa eu parar de compartilhar com vocês aqui. Mostrar minha telinha de desenho de novo. E eu tenho a inequação. A inequação é essa. A inequação é essa aqui. Questão 2, só que agora 2 de aprendizagem. A inequação é 4x menos 10 é maior que 2. Resolvendo, ficaria 4x maior que 12, logo 4x maior que 3. Se eu quero a menor solução, qual é a menor solução que é maior que 3? Qual alternativa eu tenho aqui na questão 2? Letra C. Isso aí. Letra C. Ou seja, o menor número maior que 3 que eu tenho nessa solução é o número 4. Tá? Então, a gente tem aí a alternativa letra C. Isso aí, galera. Beleza. Vamos para a próxima. Pediram questão 8. Questão 8 está aqui em cima. Ele faz assim, ó. O intervalo que satisfaz a inequação x ao quadrado mais bx mais 8 seja menor que zero tem comprimento de 2. Portanto, o módulo de b é... Então, quando ele fala assim tem comprimento de 2, ele está falando que a diferença entre as raízes é igual a 2. Tá? Deixa eu anotar meus dados aqui.
Questão 8. X ao quadrado mais bx mais 8 seja menor ou igual a zero. Ele está pedindo um módulo de b. Beleza. Então vamos aqui. Quando ele pede, gente, esse módulo de 2, ele estaria falando isso aqui, ó, né? Em comprimento de 2. Ele está falando, ou minha função quadrada, ela é com a parábola para cima, e isso aqui tem tamanho 2, ou ela tem a parábola para baixo, e isso aqui tem tamanho 2. Ou seja, ele está falando que a diferença entre as raízes tem tamanho 2. Não é isso? Então, se a diferença entre as raízes tem tamanho 2, eu posso falar o seguinte, que é x1 menos x2, x1 menos x2 vai ter tamanho 2, que seria isso aqui, ó. Né? Ou x2 menos x1 vai ter tamanho 2. Nesse caso, eu estou falando que a função ela é positiva, né? Porque o meu a é positivo, então eu desconsideraria esse caso em que a função está para baixo. O importante é saber que seria mais ou menos isso aqui. Se eu sei, né, que a diferença entre as raízes x1 menos x2 é igual a 2, e se eu tiver a multiplicação das raízes vai ser c sobre a, e c sobre a seria 8 sobre 1, então eu conseguiria formar um sistema, né? Um sisteminha aí que, no caso, eu teria que x1 vai ser igual a 2 mais x2. Então, x1 vezes x2, que dá igual a 8, eu poderia substituir aqui x1 no lugar aqui, ó. Ficaria 2 mais x2, isso seria multiplicação com x2, isso é igual a 8. Multiplicando aqui, eu teria 2x2 mais x2 ao quadrado, isso é igual a 8. Em vez de colocar x2, eu vou colocar aqui só x para a gente fazer a equação, tá? Então, ficaria aqui x quadrado mais 2x menos 8, isso igual a zero. Né? Quando eu faço isso, eu vou calcular as raízes. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Esse sinal de menos fica aqui. Então, 4 vezes 8, 32, mais 4, 36. Então, eu vou ter que meu x vai ser menos b, mais ou menos raiz de 36 sobre 2a. Eu teria meu valor de x1, que seria menos 8 dividido por 2, que daria menos 4. E meu valor de x2, que daria aqui 4 dividido por 2, que daria 2. Beleza, achei os valores possíveis para as minhas raízes. Né? Então, se eu tiver x2, então vamos colocar assim, se eu tiver x2 igual a menos 4, quanto que vai valer meu x1? x2 igual a menos 4, eu substituiria aqui, ó, menos 4, meu x1 valeria 6. Né? x2 menos 4 não. Ó, se eu substituir aqui, ó, x1 menos x2, se eu tiver x2 menos 4, eu não estou mostrando, gente. x2 é menos 4. Se eu substituir aqui nessa função, menos 4 aqui, vai ficar 4 positivo. x1 mais 4 é igual a 2. Passo subtraindo, ficaria x1
igual a menos 2. Se eu tiver meu x2 igual a 2, então substituir aqui por 2. Então, meu x1 daria quanto? x2 igual a 2, daria menos 2, x1 daria 4. Então, é isso que eu estou falando, ó. Que se eu tiver um valendo menos 4, o outro vai valer menos 2. Se eu tiver um valendo 2, o outro vai valer 4. Né? Logo, ele pediu o quê? O valor de B. Né? Se eu lembrar que o valor de B é a soma das raízes, né? x1 mais x2 seria menos B sobre A, né? Então, eu estou falando que a soma das raízes, ou seja, menos 4 mais menos 2, é igual a menos B. Então, isso daria menos B igual a menos 6. Ou 4 mais 2, isso é igual a menos B. Então, menos B seria igual a 6. A gente teria esses dois possíveis. Como na questão ele pediu um módulo, né? Então, o módulo seria isso aqui, ó. Módulo de B. Logo, o módulo de B vai ser quanto? Vai ser 6. Por quê? Porque ele considera somente o valor positivo. Então, o módulo de B é igual a 6. Vamos recapitular a questão. Ele pediu aqui que a distância entre as raízes fosse 2, então eu falei que a diferença entre essas raízes era igual a 2. Pelas relações de Girard, eu tenho que a multiplicação das raízes seria C sobre A, então as multiplicações das raízes daria 8. Isolei aqui, substituí aqui nessa função, achei uma função de segundo grau em relação a x2. Resolvi essa equação de segundo grau e achei os dois valores possíveis para x2. Depois que eu achei esses dois valores possíveis para x2, eu vi aqui que x2 sendo menos 4, eu teria aqui x1 igual a menos 2. Substituindo nessa relação aqui. Se x2 for igual a 2, eu teria x1 igual a 4. Então, para os valores de x1, 4 e x1, 2, qual seria o meu valor de B? Aí eu peguei outra relação de Girard, que seria essa relação aqui. A soma das raízes é menos B sobre A. Né? Então, colocando as expressões nessa relação, eu achei que o módulo de B seria igual a 6. Ficou alguma dúvida, gente, nessa questão aí? É um pouquinho, tem mais passos do que o normal. Tranquilos? Deu para entender? Ou ficou algum ponto aí mais difícil que não conseguiu pegar aí no passo da resolução? 2 e 8 propostos, beleza. Então, gente, tem mais alguma questão que vocês tiveram dúvida aí dessa parte da matéria, de inequações, que vocês ficaram dúvida, alguma parte da sessão Enem, tudo ok? Vamos lá para a sessão Enem, então? Olha só. Na sessão Enem, não sei se vocês resolveram, mas já vou dar um tempo, vou colocar aqui e dar um tempinho para vocês resolverem. Pediram para fazer a quadra da sessão Enem. Beleza, eu faço a quadra da sessão Enem e depois dou um tempo para vocês resolverem as outras. Ele fala assim, ó. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função simbolizada por CT, que é o custo total. Enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é a função simbolizada por FT, né? Lucro total. Faturamento total, e o lucro LT
é obtido pela venda da quantidade Q de produtos e é dado pela função aí, pela expressão faturamento menos o custo. Considerando-se as funções f de t é igual a 5Q e c de t é 2Q mais 12, como faturamento e custo, qual a quantidade mínima de produtos que a indústria deverá fabricar para não ter prejuízo? Então vamos lá, gente. Ele dá muitos conceitos quando, na verdade, a questão não chega a dar tanto problema assim, tanta dor de cabeça. Fazendo a questão 4 da seção Enem, na página 34. Ele te deu duas funções. A função faturamento, vou anotar aqui, a função faturamento total, em função de Q, que era 5Q, e deu a função custo total, em função de Q, que é igual a 2Q mais 12. Beleza. Para eu ter lucro, né, eu teria que fazer faturamento menos o custo. Então, seria 5Q menos 2Q mais 12. Então, a função lucro seria 5Q menos 2Q, dá 3Q menos 12. Esse seria aí a minha função lucro, né? Se a minha função lucro é isso aqui, ele pediu o quê? Para que não tenha prejuízo. Então, eu estou falando que a minha função lucro, ou seja, 3Q menos 12 tem que ser maior que zero. Logo, 3Q tem que ser maior que 12, logo Q tem que ser maior que 4. Então, para ela não ter prejuízo, o Q tem que ser no mínimo 4. Por quê? Na verdade, eu posso até igualar isso aqui. Porque se ela tiver um lucro de zero, ela não tem prejuízo, né? Então, se ela não tem prejuízo, ele teria que vender aí 4, Q igual a 4, que seria o total de unidades aí que ele dá. Deu para entender aí a função, a equação que o Enem pede? Normalmente, gente, o Enem ele vai pedir muito essa parte de equação para você achar a solução de uma questão. Por que não tem tanta questão nessa parte? Porque a maioria das questões estão lá em equações e problemas, né? E em equações ela é uma descrição de um problema. Vamos lá. Tem gente que falou assim, me perdi no L. Então, ó, o que seria o lucro? O que seria o L de T? O lucro seria o faturamento total menos o custo total, né? Na verdade aqui é o Q. Então, quando eu tenho esse faturamento, esse lucro seria o faturamento menos o custo, o faturamento é 5Q. Menos o custo, que é isso aqui, que é essa função. Então, ó, 5Q menos 2Q dá 3Q. Esse menos multiplica aqui, fica, então o lucro seria 3Q menos 12. Né? Aí depois eu só faço a inequação dessa solução. Então, o lucro, sempre tem que lembrar assim, ó, o lucro. O que é o lucro? É a receita menos a despesa. Tá? Então, tá aqui, ó, o lucro sempre vai ser igual a receita menos a despesa, que é o que entra menos o que sai. Pegou aí? Deu para entender aí o L? Da onde sai o L? Deu? Beleza. Então, vou colocar aqui na questão seção Enem, questão 1.
E eu quero saber de vocês aí qual seria a solução. Até já resolvi essa questão, acho, lá no auditório com vocês, acho, com os alunos aí do segundo ano, que estão no terceiro hoje. Eu acredito que vocês não vão lembrar. Então vamos lá, questão, sessão Enem 1, deixa eu aumentar aqui. Vou ler a questão com vocês e dar um tempinho. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio e 1 centímetro, enquanto a da esteira não deve apresentar comprimento superior a 4. Todo desenho deverá ser feito na escala de 1 para x. Os valores possíveis para x são apenas... Então, eu quero achar aí, estou unindo o conceito de razão e proporção, né, que no caso é o conceito de escala, com o conceito de inequação. Vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver aí e vou pausar a gravação. Então, para essa questão, o que eu teria? Eu sei aí que o guindaste, né, ele tem aí 15 metros de altura, vou anotar aqui esse dado, 15 metros de altura. Vou colocar aqui do guindaste. E a esteira, ela tem 90 metros de comprimento. Eu sei que a escala tem que ser de 1 para x, né? Só que o guindaste, ele tem que ter o tamanho máximo aí, no desenho, entre meio centímetro e 1 centímetro, né? Tem que estar entre meio e 1. Se eu lembrar a expressão da escala, né? Eu teria aí uma relação de proporção, né? Uma relação de proporção aqui entre esses valores. Por exemplo, o tamanho real é 15. Aqui, esse tamanho no desenho seria a escala. Vamos colocar aqui, deixa eu tirar da tela. Só tirar aqui para vocês. Pronto. Então, ó, a escala seria assim. Vamos pensar, já que eu tenho que o tamanho, ele tem que estar... Deixa eu só ver aqui o dado do exercício de novo. São 15 metros de altura. Se eu for transformar isso em centímetros, eu teria aqui 1.500 centímetros, certo? 1.500 centímetros. Então, eu poderia falar, já que eu tenho uma proporção de escala, eu teria que esses 1.500 centímetros da altura do guindaste, eu teria uma escala 1, que seria eles valer meio centímetro em relação a 1.500, e essa escala daria aí 1 para x, né? Lembrando, escala seria essa expressão aqui, ó, medida real, medida na representação. Para quem não lembra da nossa aula de escala, dividido pelo real, tá? Então, ó, se eu tiver na escala 2, 1 centímetro, né, a escala aí seria de... Aqui eu teria a escala de 1 para 3.000. E a escala na medida 2, ela teria 1 para 1.500, né? Então, eu já sei que minha escala tem que estar entre 1 e 3.000 e 1 para 1.500. Só um momento que a nossa... Passando um carro de som aqui.
Tá, vamos continuar, deixa o som passar. Beleza, então se eu quero que outra representação seja menor, né, e a escala tem que ser de 1 para x e tem que ser menor que os 4 centímetros, então eu colocar aqui a escala de 1 para x em relação aos 90 metros, que seria 9.000 centímetros, ela teria que ser menor que 4 centímetros. Por quê? Olha só, a escala vezes o real, né, ó, a escala vezes o real, ela seria a medida do meu desenho, né? Quando eu faço essa conta aqui, eu vou passar o x para lá, então meu x, e eu passo 90 dividindo, né? X. Então, meu x teria que ser menor que 9.000 dividido por 4 dá 2.250. Logo, eu teria que minha escala teria que estar no intervalo de 1.500 e 1.250. Ou 2.250. Seria esse intervalo aqui, ó. 1.500 e 2.250. Deu para entender, gente? Então, ó, a escala é medida na representação dividido pelo real. Medida na representação dividido no real. Achei a minha escala. Escala 2. A medida na representação dividido pelo real. Essa era a minha escala. Então, eu já vi aqui na primeira, para esse primeiro do guindaste, que a minha medida ela teria que estar entre 1.500 e 3.000. Depois eu só faço a conta para saber qual seria o limitante em relação a, a esteira, né? Que me daria um limitante até 2.250. Gente, ou quase encerrei a reunião. Fiquei errado. Era para mudar a câmera. Gente, olha só. Ficou entendido aí as questões de escala? Eu vou recomendar aí que vocês tentem fazer as questões desse capítulo, continuem, voltem lá no capítulo de equações e problemas, tentem fazer os capítulos de equações e problemas, tem bastante exercício da seção Enem, para conseguir continuar com esse tipo de exercício, que esse tipo de exercício costuma cair muito no Enem. Questão que vai relacionar inequação com problema de escala, com problema de regra de 3, com problema de equação de segundo grau. Então, ele vai pegar vários conteúdos e colocar o conteúdo de inequação, que inequação é só uma diferença, né? Tem que ser diferente de maior que, menor que, certo? É bom levar essa interpretação aí para o contexto dos exercícios que vocês forem resolver. Ficou alguma dúvida na aula de hoje? Quero saber de vocês o que está faltando. Ficou algum ponto que vocês querem voltar aí? Alguma coisa? Então, gente, olha só. Não sei se vocês já pegaram um livro aí novo de vocês, mas desse livro 4 que a gente está, livro 4 não, livro 3 que a gente está, só está faltando geometria de posição em poliedros, que seria frente C, capítulo 12. Então, eu vou pedir para vocês que já vão lá na escola, quem não pegou o livro, peguem o livro 4, que a gente vai começar ele. Eu acredito que ainda essa semana, tá? Geometria de posição em poliedros a gente vai fazer em 2 aulas, mais ou menos. 2 ou 3 aulas. Se não acabar, mas eu acredito que a gente acabe na aula de quinta e sexta. Semana, quando voltar do recesso, a gente vai começar já com o livro 4, tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula, ó. Um beijão para vocês e até amanhã. Tá bom? Qualquer dúvida, é só mandar aí. Tchau, tchau, gente.